Olá, bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um lugar para se conectar com Deus e servir ao próximo. Nossos encontros são experiências reais com Cristo e sua verdade, onde buscamos ser cada dia mais parecidos com aquele que nos criou. Quer ficar por dentro dos nossos projetos e não perder nada, nenhum evento, nenhuma mensagem? Segue a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal no YouTube. Fica aí, que a nossa programação começa em instantes. E lembre-se, Somos porque Ele é. Bom dia a todos mais uma vez, Oi, som. É muito bom a gente estar mais um sábado aqui juntos, né? Mais um sábado que Deus nos dá a oportunidade de estar em sua presença. Você que está em casa, seja muito bem-vindo mais uma vez. A comunidade Novo Tempo Fortaleza. Temos pessoas que sempre nos acompanham aí, membros nossos, amigos, quem sabe pessoas também em outros estados, em outros países, outras igrejas. Seja de onde você for, você é muito bem-vindo aqui mais uma vez à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Talvez você viu durante essa semana nas nossas redes sociais que a mensagem dessa manhã ela tem como tema o último sinal. Não é novidade para ninguém que a Terra está vivendo seus últimos dias. E de uma forma incrível, mesmo que eu e você não estejamos atentos a isso, as notícias, o cenário atual, tudo ao nosso redor está dizendo que estamos encaminhando para o fim de algo. E muitas vezes nós estamos tão ocupados na nossa própria forma de ver tudo aquilo que nós queremos almejar e alcançar ainda, que paramos muito pouco para prestar atenção nisso. É por isso que nessa manhã eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. E eu quero ler com você a partir do versículo 16. É um texto que com certeza é muito conhecido, mas eu tenho certeza que nessa manhã Deus vai falar para nós mais uma vez através da sua palavra. Mateus 28. Você que está acompanhando aí, talvez o texto vai estar aparecendo na sua tela, mas eu gostaria que você tivesse com a sua Bíblia, para você, quem sabe, grifar, anotar alguma coisa aqui, para que na sua caminhada, toda vez que você voltar para esse texto, você se lembre da importância desse texto em nossas vidas. Vamos ler então, a partir do verso 16 e até o verso 18, e aí depois, durante a mensagem, a gente vai voltar para ler o restante, os últimos dois versículos, 19 e o versículo 20. O verso 16 começa dizendo assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e também aonde? Na terra. Eles vieram de diferentes direções. Alguns discípulos caminharam milhas para chegar ao encontro marcado na Galileia. Outros vieram por regiões desertas. A quem sabe alguns tiveram que até passar um pouco a sua trajetória pelo mar da Galileia, porque Jesus tinha um encontro marcado com seus discípulos e Cristo estava prestes a retornar para o céu. Nessa época havia cerca de 500 discípulos e Cristo marcou esse encontro. Olha, nós vamos nos encontrar mais uma vez, a última vez, na Galileia, para o monte que eu disser que será então o local do nosso encontro. E aí a gente percebe que no relato do Evangelho, essas são as últimas palavras diretamente, pessoalmente, de Jesus para os seus discípulos. E não sei se você já parou para perceber que muitas vezes as últimas palavras elas são muito importantes. Tanto é que em filmes, em séries, em diversos momentos que a televisão retrata as últimas palavras de alguém, sempre é um cenário muito comovente, né? Alguém, quem sabe, ali no leito de UTI e tudo mais, em sua cama, e profere então as últimas palavras para os seus familiares. Eu tive um momento parecido com esse. Meu avô, no ano de 2008, a gente estava assistindo um jogo junto na televisão,
E eu sou fanático, né? Fanático por um time que só sabe vencer, vencer, vencer. E desculpa para os nossos amigos que não simpatizam, né? Mas eu estava assistindo e meu avô olhava assim para mim desde pequeno assim, rapaz, tu tem que se preocupar com coisas mais importantes, né? E eu lembro que quando terminou o jogo, ele olhou para mim, eu estava indo para casa, pedi a bênção a ele. Ele falou, olha, você precisa focar nas coisas que realmente são eternas, não tanto nas coisas passageiras. Eu não sabia disso, mas essas seriam as últimas palavras do meu avô para mim. Porque naquela mesma noite, a gente voltou da igreja, recebeu uma ligação, meu avô teve um infarto e acabou então falecendo naquele mesmo dia. Então sempre que alguém lembra ou manda uma foto do meu avô, essas últimas palavras, sabe, ecoam de uma forma muito nítida na minha mente e eu lembro como se fosse ontem o cenário das últimas palavras do meu avô para mim. Então, as últimas palavras, ela tem uma certa importância. Quando a gente vai se despedir de alguém, quando a gente, quem sabe, vai perder alguém próximo e ali a gente tenta encontrar e proporcionar esse último encontro. E nesse cenário aqui não foi diferente. Jesus estava prestes a voltar para o céu, só que ele precisava deixar um último recado. E quem sabe Jesus poderia, falar inúmeras coisas, dizendo, olha, eu passei aqui 3 anos e meio com vocês, eu fiquei tanto tempo com vocês, tantas coisas vocês viram, tantas coisas vocês testemunharam, coisas que não dá para conter em livros, mas Jesus faz assim, quem sabe, um resumo de toda a sua obra aqui na terra e fala, olha, eu tenho uma missão para vocês, eu tenho algo que preciso que vocês façam, e ele relata, o livro de Mateus relata esse último encontro, mas sabe o que é interessante? É que o cenário é 500 discípulos no monte, ali na Galileia, onde Jesus escolheu, e a Bíblia relata, mostrou aqui pra gente nos primeiros versos, que alguns ao verem Jesus, foram tomados de euforia. Alguns estavam simplesmente alegres, transbordando de alegria, eufóricos, mas a Bíblia também fala, no versículo 17, que alguns, qual foi o sentimento? Duvidaram. Alguns duvidaram. Duvidaram naquela época, muitos duvidam hoje. Duvidaram lá, muitos duvidam aqui. Eles duvidaram no primeiro século e muitos hoje duvidam no século 21. Mas entre alegria, euforia, adoração e dúvida, Jesus tinha uma missão para todos eles que estavam ali. E a missão era impactar o mundo com a mensagem poderosa do Evangelho. Agora, essa missão não era uma missão muito simples, porque o mundo em que eles viviam no primeiro século era um mundo extremamente secular. Era uma cultura completamente sem Deus, repleto de filosofia, Sócrates, Platão, e o mundo estava repleto do poder romano militar, que estava em ascensão. Era um século onde havia muitos jogos, esportes, cerca de 100 mil pessoas se reuniam dentro de um coliseu para ver ali lutas, para ver batalhas. E era uma geração extremamente centrada no sexo e na espiritualidade, era quase inexistente. Será que isso te lembra algum século? Será que isso te lembra algum cenário próximo ao que nós estamos vivendo? Você acha talvez, pastor, Fortaleza é uma cidade muito difícil a gente ganhar as pessoas para Jesus. Naquela época também não era nada fácil. Não era nada fácil. Era uma mentalidade muito filosófica, as pessoas amavam, como eu falei, Sócrates, Platão, e o cristianismo era muito pequeno comparado a todo o contexto a qual eles estavam inseridos. E o prazer dominava a mente e o coração daquelas pessoas. Aí a pergunta é, como que 500 pessoas vão alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho? Como é que 500 pessoas, não muito bem capacitadas, não eram as mais inteligentes, não eram os mais providos de recursos, como é que eles iam impactar uma sociedade ou uma geração totalmente mundana em que o cristianismo era quase inexistente? Eles não tinham capacidade, não tinham muito raciocínio, não eram grandes homens intelectos, não eram grandes eruditos. Eles eram pescadores, coletores de impostos, pessoas que estavam acostumadas a fazer trabalho braçal, falar não era muito forte deles,
Mas a Bíblia diz que Jesus reuniu cada um deles na Galileia, mas alguns duvidaram. É muito fácil, às vezes, a gente vir aqui para a comunidade, sentar, ar-condicionado, um louvor muito bom, mensagens boas, sempre recepcionado muito bem a partir do momento que você entra e você sai. E é muito fácil, diante desse contexto, a gente sair inflamado, dizendo, sabe, hoje eu fui para a comunidade, eu tive encontro com Deus e agora a minha vida vai mudar, agora eu entendi que Deus tem uma missão para mim, que Deus tem uma mensagem, que eu preciso alcançar pessoas para o seu reino. Deus tem uma mensagem para o meu bairro, Deus tem uma mensagem para o meu vizinho, Deus tem uma mensagem para Fortaleza, para o Brasil e para o mundo. Mas a realidade é, amigos, que o trabalho de Deus precisa ser terminado, mas alguns estão duvidando. Eu quero deixar bem claro para você nessa manhã que Deus, Ele não abençoa dúvidas, Deus abençoa fé. Deus não abençoa dúvidas, Deus abençoa fé. Nunca foi feito algo grandioso ou algo realizado grandemente para Deus por pessoas que estão repletas de dúvidas. É só a gente olhar os exemplos dos discípulos. Quantas vezes Jesus não quis afirmar, fortalecer a fé deles. Em um certo encontro, ele até chama Pedro para andar sobre as águas. Só que a partir do momento que Pedro percebe que ele está andando, ele começa a ter dúvida, o que é que ele faz? Afunda. Sabe, hoje nós estamos vivendo um contexto onde as pessoas estão relativizando coisas que antes eram concretas. Pessoas que estão duvidando, realmente, será que tudo na Bíblia a gente pode levar ao pé da letra? Será que tudo na Bíblia realmente tem valor? Será que tem partes que foram inspiradas e outra não? Naquela época, a dúvida era se realmente Jesus era o Messias enviado. Hoje, muitas vezes, a dúvida é se realmente a Bíblia é inspirada por Deus. E se a gente precisa cumprir tudo que está aqui. Sabe, obstáculos nunca irão desaparecer perante um espírito hesitante e temeroso. Então, se você não acredita na necessidade que a sua igreja cresça, que a sua comunidade cresça, você nunca vai contribuir para o crescimento dela. Se você não vê essa necessidade. Se você não acredita na urgência de pregar o evangelho, você nunca vai contribuir para que o evangelho avance. Se você não acredita na necessidade de arrependimento, você nunca vai romper com vícios e pecados acariciados. Se você não acredita na necessidade de mudança de vida, você vai se conformar com a sua vida do jeito que está. E é por isso que hoje a gente vive uma geração onde as pessoas estão mortas, frias espiritualmente, mas não estão nem aí. O que importa é que eu estou salvo. O que importa é que eu fui salvo. Se você não acredita na necessidade de fazer discípulos, você também não vai fazer discípulos. Mas se você diz que a sua igreja, onde você frequenta, se você diz que a sua comunidade é um lugar de cura, é um lugar de oração, é um lugar de transformação de vida, você vai contribuir para que isso seja uma realidade. Nós estaremos preocupados em ver pessoas se entregarem a Jesus. Nós vamos estar acreditando que é contra a vontade de Deus a nossa comunidade não crescer. Porque, afinal, quem é que deseja salvar a todos? Sou eu, pastor? É a nossa direção? É a nossa liderança? Não. É Deus que deseja salvar toda a humanidade. Então, é contra a Bíblia a gente não crescer. É contra a Bíblia a gente não expandir. Porque a vontade dele é que todos tenham conhecimento e que a sua verdade chegue a todos os homens. Havia um certo homem na Inglaterra chamado Pierre Barton. Ele era um cético. Ele não acreditava no cristianismo e ele desmerecia a Bíblia. Mas sabe qual era o lugar preferido dele? A igreja. A igreja. Ele amava a igreja. Agora, por qual motivo? É porque ele entrava na igreja e saía e ninguém percebia ele. Ou seja, ele enchia a cara no sábado à noite e no domingo ele ia para a igreja para descansar, dormir nos bancos e tirar a ressaca, podemos dizer assim. Porque ele sabia que ninguém ia se incomodar com ele. Ninguém ia dirigir uma palavra para ele. Ele chegou a escrever um livro chamado O Banco Confortável. Ele dizia que as pessoas lá só sabiam cantar. Mais perto quer estar, mas não sabiam estar perto uns dos outros. Ele disse que as pessoas não enxergavam uma alma se estivesse na sua frente. As pessoas só olhavam para o seu próprio umbigo.
Mas aí o versículo bíblico continua. E eu quero ler com vocês mais uma vez o verso 17, para a gente entender melhor o nosso contexto nessa manhã. Os discípulos 11 seguiram para Galileia, o monte onde Jesus marcou o encontro, e o verso 17 diz que quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns duvidaram. Então a gente percebe que hoje muitos duvidam. Eram incrédulos naquela época, tem pessoas incrédulos hoje. Eram laodicenses naquela época. Vivemos um contexto onde muitas pessoas hoje também são laodicenses. Não tinham amor por almas naquela época. Vivemos uma geração onde também tem pessoas que não têm amor pelo seu semelhante. Só que agora vem a solução, o versículo 18. A primeira frase diz assim: Jesus, o que é que Jesus faz? Ele se aproxima. Jesus aproximou. Ele se aproximou dos que estavam em euforia. Ele se aproximou daqueles que estavam adorando. Ele se aproximou daqueles que estavam duvidando. E sabe, amigos, quando Jesus se aproxima, ele dissolve toda dúvida. Quando Jesus se aproxima, ele coloca um novo brilho nos olhos. Ele coloca uma nova paixão no seu coração. Quando Jesus vem, a sua mente, os seus olhos, o seu coração são redimidos pela graça e você sente a necessidade de contar a história. O problema é que hoje a gente tem o nosso foco totalmente invertido. A gente vê uma promoção na loja, fala para os amigos, tal coisa está em promoção. A gente vê algo bom, a gente quer compartilhar. Só que talvez, se eu não tenho vontade de falar de Jesus para alguém, é porque talvez os meus olhos, o meu coração e a minha mente ainda não foram curados pela graça. Ou ainda não alcançaram a misericórdia dele. Um dos maiores sinais, amigos, é que você foi salvo, é a urgência e a necessidade que você enxerga de levar a salvação até alguém. Você tem vizinhos que estão perdidos. Você tem amigos no trabalho que estão perdidos. Pessoas que, se Jesus voltasse hoje, elas não iriam ter uma morada no céu. Deus colocou no seu contexto pessoas que precisam de você. E a gente vive de uma forma tão egoísta que a gente fala com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos vizinhos, sobre qualquer coisa. Mas quando o assunto é Jesus, é melhor não. Entende? Você foi salvo, não foi para você ser salvo e ficar calado. Você foi salvo e salvo para falar da maior novidade, da maior notícia que esse mundo já viu. Jesus veio salvar os pecadores. E se você não está falando, duvide se ele está morando realmente em seu coração. Duvide da salvação. Se você não está falando, talvez o seu coração ainda não foi salvo pelos méritos de Jesus. Sabe, o restante do verso, o verso 18 continua dizendo, Jesus falou e ele disse, toda a autoridade foi dada aonde? No céu, mas também na terra. Aí qual é a próxima? O verso 19, o que é que o verso 9 diz? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, agora vão o quê? Ide. Sabe, quando a gente sai para entregar uma literatura, quando a gente vem aqui à frente para cantar, para falar, quando a gente bate na porta de alguém para orar com ela, qualquer atitude que a gente vá fazer, que vá apresentar Jesus, nós não vamos no nosso poder, nós vamos no poder dele. A gente pode ser fraco, mas ele é forte. A gente pode ser ignorante, grosso, mas ele é sábio. Nós podemos ser frágeis, mas ele é todo poderoso. Podem nos faltar palavras, mas ele foi a própria palavra encarnada. Jesus não está chamando os que são qualificados. Ele qualifica quem ele chama. Mas primeiro, Jesus está procurando os disponíveis. Aqueles que sentem vontade de testemunhar, de falar de salvação. Eu quero desmistificar algo aqui nessa manhã, porque muitas vezes a gente tem uma compreensão totalmente equivocada a respeito do que é falar de Jesus. Ah, pastor, mas o meu dom é diferente. O meu talento é outro. O ministério que Deus me deu é outro. É aí onde você está enganado. É aí onde o inimigo conseguiu fazer com que você, mesmo dentro da igreja, esteja limitando o poder que Deus quer te conceder. Ah, pastor, meu negócio é cantar.
Meu negócio é mexer em equipamento. Sabe, amigos, testemunhar não é um dom espiritual que Deus dá a alguns cristãos. Não é isso. Testemunhar é um papel, é um dever de todo que se diz que é cristão. Sabe, Jesus diz em Mateus 4,19, ao chamar alguns discípulos, diz: olha, vem, segue-me e eu farei você pescadores de homens. Pescadores de homens. Então, se eu, Ítalo, não tenho vontade ou desejo nenhum de pescar por pessoas, a razão é simples, é porque talvez eu não estou seguindo ele de perto. O chamado principal foi esse. Jesus não chamou: olha, venha para a comunidade Novo Tempo e preencham uma cadeira. Venha para a comunidade Novo Tempo e faça parte do Ministério Louvor. Venha para a comunidade Novo Tempo e faça parte da equipe de transmissão, da equipe de som, da equipe de recepção, da cozinha. Deus chamou você primeiro para ir pescar homens, ser pescador de homens. E muitos estão nessa ideia até um pouco totalmente equivocada, dizendo: mas o meu dom é outro. Sabe, a grande comissão, o ID, não é um conselho. Ah, Cris, eu te aconselho aí. Ah, Roberto, eu te aconselho aí. É uma ordem, vai. Entende? São 4 ações que Deus dá para os seus discípulos. É ir, fazer, batizar e ensinar. Não é um conselho. Ah, talvez vá. Talvez faça. Talvez batize. Talvez ensine. Não, é uma ordem. Vá. Todo o poder foi me dado no céu e também na terra. Então, sobre o céu, eu sou o Senhor. E sobre a terra, eu também sou o Senhor. Vá. Vá, faça, batize e ensine. Não é um conselho. A missão é a obra de Deus. E essa missão começa em nossas vidas quando a gente começa a compartilhar a sua fé, a nossa fé com outras pessoas. Antes de você abrir a boca para falar de Jesus, o Santo Espírito já está agindo no coração das pessoas. E muitas vezes o Santo Espírito age, mas você fica calado. Muitas vezes o Santo Espírito está preparando o coração de alguém e você está calado. Quando você se envolver, amigos, em ganhar almas e testemunhar, isso vai mudar radicalmente sua vida espiritual. Porque você está se colocando no centro das atividades de Deus. E é por isso que hoje muitos estão mortos espiritualmente. Porque não estão indo, não estão fazendo discípulos, não estão batizando, não estão ensinando. Sabe, no grego, esse verbo fazer está no imperativo. Fazer. Deus não quer somente que a gente vá. Deus quer que a gente ande lado a lado, fazendo discípulos, assim como Ele fez. Agora, Deus não precisa de mim para ganhar alguém perdido, para salvar alguém. Deus não precisa de mim. Ele poderia usar meios mais eficazes, anjos. Poderia usar de uma forma mais intensa, mais clara, o Espírito Santo. Mas é porque Deus sabe, se nós não nos envolvermos na sua obra de ganhar pessoas, nós não vamos crescer espiritualmente. E o egoísmo vai começar a estrangular a nossa vida espiritual. Talvez estou falando essa manhã para alguém que nunca abriu sua boca para falar de Deus. Ah, mas meu dom é outro. Amigo, sinto dizer, mas é um dever, não é um dom. É uma ordem. É uma ordem. E talvez estou falando para pessoas mortas espiritualmente. Pessoas que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade para falar. E a gente está calado. Como se nada bom tivesse acontecendo na sua vida. É impossível um coração que é salvo permanecer calado. Porque estamos perdidos. Merecemos a morte. E a gente encontra a maravilha que é Jesus. E agora nossos pecados são perdoados. Nós somos, então, chegamos ao arrependimento, nós somos transformados e de quebra a gente ganha a salvação e a vida eterna. Como é que eu posso ficar calado a respeito disso? Talvez aqui nessa manhã tem pessoas que não nasceram em um lar cristão. Como é que era a sua vida antes de conhecer a Jesus? Como é que estaria a sua vida hoje se você nunca tivesse conhecido Jesus? E qual foi o meio que Deus usou para a salvação chegar até você? Se não foi alguém? Da mesma forma que a salvação chegou até você por alguém, Deus quer usar você para levar a salvação também a alguém. É por isso que hoje a gente vê pessoas que estão na igreja há 10, 15, 20 anos, mas são as mesmas pessoas que eram há 10, 15, 20 anos atrás. Vão para a igreja cada sábado, cada domingo, cada quarta,
assistem os cultos online, o pregador vem, fala da palavra de Deus, e muitas vezes a gente está se fartando nesse banquete espiritual que são os nossos cultos. Só que há um problema nisso. Se a gente vai só se alimentando e não vai exercitando aquilo que a gente está aprendendo, o que é que acontece? Nós estamos apenas inchando espiritualmente. E de tanto inchar, um momento talvez vai chegar que a gente vai ter um ataque. Um ataque cardíaco. E cair espiritualmente morto. Por quê? Porque tudo que muitas pessoas fazem é apenas ouvir e se alimentar. Mas nunca exercitam a sua fé. Nunca exercitam a sua fé. Não adianta nada você querer emagrecer e só comer e não exercitar. Espiritualmente é a mesma coisa. Não tem como ser saudável espiritualmente só se alimentando e não exercitando, colocando em prática aquilo que Deus pede de nós. Muitos cristãos hoje estão crescendo com o seu músculo espiritual totalmente flácido. Se você não está testemunhando de Jesus, pode ter certeza que você não está crescendo em Jesus. Se uma igreja ela não é vibrante, se uma igreja ela não torna as suas atenções para o externo, apenas para o interno, sabe qual é o próximo passo? Se a gente se preocupa só com o interno, logo vão começar a surgir tudo que é tipo de contendas. Ah, eu queria isso, mas tem que ser assim. Ah, deveria ser assim, tal pessoa não presta. Vão surgir contendas. Mas quando o nosso foco é ir para fora, ganhar almas, testemunhar, salvar, isso aqui vai ser um meio apenas de nos fortalecer e entender que quem está do meu lado é tão falho quanto eu sou. Quando o foco é o mesmo, não há espaço para contendas, não há espaço para brigas, não há espaço para discussões. Quando o foco está alinhado, as nossas forças somarão para salvar e não para resmungar ou reclamar ou brigar. Você pode ter certeza, se numa igreja está tendo contendas, brigas, discussões, se num ministério está tendo brigas, discussões, desentendimentos, é porque essa igreja está voltada para dentro. É porque esse ministério está voltado para dentro. Não está fazendo nada para alcançar pessoas. Sabe, amigos, o ide foram as últimas palavras de Jesus. Mas essas últimas palavras não foram um conselho, foi uma ordem. É uma ordem. Será que nessa manhã você sente que Deus está te agitando para você começar a falar, exercitar a sua fé, colocar a sua fé em prática? Sabe, eu costumo acreditar que Deus não coloca ninguém na nossa vida por acaso. E eu admiro muito, desde que a gente chegou aqui em Fortaleza, como eu tenho visto que algumas pessoas têm feito um ministério pessoal muito lindo, de alcançar os seus vizinhos, colegas de trabalho. Sabe, gente, quando a gente ama alguém de verdade, a gente não consegue ficar calado quanto à salvação. Então, se você se importa com um colega de trabalho seu, ei, fale da salvação para ele. Se você se importa com a sua família, fale da salvação. Leve a salvação até essas pessoas. Será que você sente hoje essa necessidade? Ou será que você prefere permanecer calado? O Santo Espírito agindo, tentando levantar você para mostrar a necessidade de alguém, e você fica parado, estático, não faz nada. Nessa manhã eu quero convidar você a ter um compromisso mais profundo do que você já teve antes. Há uma batalha acontecendo entre o bem e o mal, e um compromisso pela metade não vai te tornar um vencedor nessa batalha. Essa semana eu me deparei com uma história e, pasmem, o que eu vou te falar agora. Sabia que há um movimento chamado satanistas? Alguém já ouviu falar sobre isso? Sabe o que eles fazem? Pode ter pessoas que não, né? Sabe o que eles fazem a todo dia, às 16 horas, ao redor do mundo? Eles oram para que as trevas tomem conta do mundo. Eles acreditam que vai ter um final, mas eles acreditam que um dia Satanás irá governar o mundo. E quando eu li esse relato, eu dobrei meus joelhos e agradeci a Deus, porque o poder do Evangelho alcançou meu coração. Porque o poder de Deus é maior que o poder de Satanás.
Porque o poder do Evangelho, ele pode transformar, purificar, limpar, regenerar nossos corações. Eu agradeci pelo sangue que foi jorrado na cruz, mas principalmente porque o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Agora a pergunta que não quer calar nessa manhã. Eu quero falar aqui de coração. Qual a câmera que eu olho aqui agora? Eu quero falar de coração para você que está aqui em sua casa e aqui nessa casa também. Será que eles estão mais animados para espalhar as trevas do que nós estamos em espalhar a luz? Será que existe um movimento maior visando o mal do que o nosso movimento de espalhar salvação para as pessoas? Chega de um compromisso superficial com Cristo. Chega de um compromisso artificial com Cristo. Já passou da hora de a gente parar de esquentar banco. Eu digo a você de todo o coração, como pastor dessa beleza que é essa comunidade. Se você procura um lugar para esquentar banco, eu falo de coração, aqui não é seu lugar. Aqui não é seu lugar. Mas se você procura um lugar para pertencer, para se tornar semelhante a Jesus, para ser transformado, para aprender dele e depois colocar em prática na sua vida, você tem um dia para aprender aqui e 6 para colocar em prática na sua semana. Aqui é seu lugar, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Está na hora de um compromisso verdadeiro e intenso com Jesus. Está na hora de nos envolvermos cada vez mais na pregação do Evangelho. Espalhar boas novas, levar pessoas a conhecerem a Jesus, porque Deus quer usar a sua vida como instrumento de salvação. Eu termino dizendo que nós não recebemos um conselho, nós recebemos uma ordem. Porque toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Se não trabalhamos para fazer discípulos, é possível que nós ainda não sejamos discípulos dele. Deus quer você aqui, não apenas para suprir as suas necessidades ou para atender o seu gosto pessoal. Deus quer você aqui para te preparar e te estimular a cuidar de pessoas que foram salvas, que foram compradas pelo seu sangue, mas que ainda não encontraram a salvação em Jesus. Quero terminar com a seguinte pergunta: você tem fé? Será que sua fé é uma fé verdadeira? Porque a fé verdadeira, ela não é preguiçosa. A fé verdadeira é uma fé atuante. É uma fé atuante. Se você crê em Jesus, se você crê que foi salvo por Ele, qual é o próximo passo? Pertencer, permanecer nele, mas também é ir, fazer discípulos e ensinar a guardar todas as coisas que Ele nos tem ordenado. Já passou da hora da gente ser frio espiritualmente, mortos espiritualmente. Deus não quer isso de nós. Nessa manhã, se você necessita que o Santo Espírito venha tocar no seu coração, ou que Cristo te coloque oportunidades na sua vida para você falar de salvação para alguém, amigos, às vezes Deus já colocou, às vezes é você que não está enxergando. Então peça para Jesus se aproximar, assim como Ele se aproximou daqueles discípulos que estavam duvidando, e disse: Senhor, cura os meus olhos, a minha mente e o meu coração, porque eu quero enxergar oportunidades. A gente não vai ao posto de gasolina por causa que a gasolina é mais barata. A gente vai por causa do frentista. E lá, através de um sorriso, de uma palavra, testemunhar. A gente não vai à padaria pelo pão, a gente vai pelo padeiro. A gente não trabalha onde a gente trabalha simplesmente porque nós somos assalariados. Nós estamos lá porque Deus quer nos usar como instrumentos de salvação na vida das pessoas. Agora, só vamos fazer isso se a nossa fé for verdadeira. Se ela não for, continua como está, preguiçosos, sem necessidade de falar de salvação. Você pode ser tudo, menos um discípulo e menos um cristão, se você permanecer calado. Porque Deus não te salvou para ficar calado. Deus te salvou para fazer discípulos e para aproximar pessoas do seu reino. Vamos ouvir a música agora? Que Deus te abençoe, que você possa refletir nisso, que você possa tomar a decisão hoje, ao lado de Jesus,
e de fazer discípulos, mas principalmente e de ir, porque essa é a ordem que ele deixou.